recapitular e a gente já viu alguns conceitos sobre finanças, estamos nos princípios bíblicos, estamos vendo princípios sobre administração. Vamos lembrar que tudo é de Deus, nós somos de Deus, então o dinheiro que é de Deus, que está no meu bolso, que está no seu bolso, que está na sua carteira, é para que você seja um administrador. Aí tem uma outra expressão, você lembra qual que é? Mordomo, isso. E a expressão no grego? Aí pegou, né? Oikonomos. Oikonomos. Daí que vem a palavra economia, lembra? Economia. Oikos é casa, lar. Oikonomos é o cara que trabalha no lar, é o mordomo, é o que administra a casa. Tá? Então assim, Ageu 2,8 diz: minha é a prata, minha é o ouro. Daí que a gente sempre ouve essa expressão: a Deus é dono do ouro e da prata. Está nesse versículo de Ageu 2,8, onde Deus fala: minha é prata, minha é o ouro, eu que sou dono disso. Lá em Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, ou seja, tudo. Então eu sou de Deus, o ouro é a prata de Deus, o dinheiro é de Deus. Embora Satanás está usurpando um monte de coisa, mas toda a riqueza é de Deus, tá? Então, se eu sou de Deus, se toda a riqueza é de Deus, e se tem alguma riqueza que é de Deus que está no meu bolso, a minha função é ser um administrador dessa riqueza. Tudo bem? Tudo bom? Então, a gente está vendo alguns princípios sobre administração. O primeiro princípio: confiar em Deus. Confiar em Deus. Essa é uma tentação para nós, porque a gente é tentado a não confiar em Deus, mas confiar na riqueza que Ele nos dá. Essa confiança no coração humano, ela chegou a ser tão forte, mas tão forte, que algumas pessoas na idolatria personificaram o dinheiro numa divindade. Qual o nome dessa divindade? Mamon, isso. Que quando lá no texto fala: você não pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que está traduzido como as riquezas, mas ali é o nome próprio, Mamon no grego, que era o nome de uma divindade pagã, que é a personificação, é o dinheiro, o Deus das riquezas. Mamon. Não dá, gente, realmente. Tu tem que definir quem você serve. Por quê? Se você serve a Deus, foi aquele exemplo que a gente deu. Se você serve a Deus, se você é um servo de Deus, no domingo, que é o dia de Deus, tu não vai trabalhar. Lembra? Algumas aplicações que a gente colocou. Já falamos sobre isso, já falamos que existem exceções. Mas essa questão, você tem uma programação lá da igreja. Se você serve a Deus, você vai dar prioridade a ela, né? Então, primeiro princípio, confiar em Deus. Segundo princípio ligado a esse, não servir às riquezas. Tá? Não servir às riquezas. Mamon exige dedicação. Mamon exige ser servido para te dar alguma coisa em troca. Uma coisa revolucionária, uma característica revolucionária do cristianismo é que nós temos um Deus que você não tem que fazer sacrifícios para ele ser aplacado, para sua ira ser aplacada. O que é revolucionário do cristianismo é um Deus
que fez o sacrifício mesmo, ele mesmo fez o sacrifício para ele ser aplacado. Isso nenhuma outra religião tem isso, só o cristianismo, tá? Só Jesus fez isso por nós. Então assim, não há sacrifícios que a gente possa fazer que venha agradado, porque o maior já foi feito. O que tornou ele agradado, o que tornou ele propício, né? Foi o sacrifício que ele mesmo providenciou, tá? Então, se a gente tem que servir alguém, é servir o Senhor, diferente das riquezas que quer que você as sirva para poder te dar alguma coisa em troca. Nós não servimos o Senhor numa relação de barganha. Nós servimos ao Senhor numa relação de gratidão. Tudo bem? Beleza? Qual que é a diferença? Quer falar, Fábio? Fábio tá respirando assim, ó. Pode falar, cara. Ele não espera nada em troca, né? Ele não faz nada em troca. Ou seja, ó, faz assim, faz assado, porque aí eu te abençoo, aí eu salvo você. Não é essa a relação de Deus para com a gente. Oi? Ele já abençoou, exatamente, ele já prometeu, já liberou coisas, né? É interessante porque o nosso Deus, ele autoriza a gente a fazer votos. Isso é uma dinâmica do cristianismo. Mas ele falou que todas as necessidades ele já vai suprir. Interessante isso, né? Eu vou suprir cada uma de vossas necessidades, né? Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Então é interessante essa questão de que nós servimos a Deus porque somos agradecidos pelo que Ele já fez por nós, certo? Nós não servimos a Deus para trocar alguma coisa com Ele, tá? Até mesmo porque o autor bíblico vai falar: existe alguma coisa que Deus não tem para que você dê para Ele? Não tem, então a gente não... Tudo bem, pessoal? Então, o segundo princípio, não servir as riquezas. Terceiro princípio, que muita gente não gosta, é um princípio bíblico, pessoal: trabalhar. Acho que o paulista não tem tanta dificuldade com isso. Eu vejo que o pessoal gosta de trabalhar também. É engraçado que algumas pessoas que falam que o carioca não gosta de trabalhar, isso é mentira, viu, pessoal? Isso é mentira. Só que o carioca, ele faz logo o seu trabalho para poder ir para a praia. Só essa a diferença. Entendeu? Tem vagabundo, gente, todo lugar tem, né? Aqui tem, lá em Minas tem, Bahia tem. Tem baiano trabalhador? Muitos. Meu avô era baiano, extremamente trabalhador. Tem paulista vagabundo? Tem também, né? Trabalhar. A palavra de Deus, ela ensina que o trabalho, ele vem antes do pecado na humanidade. O trabalho não é fruto do pecado. O que o pecado produziu em relação ao trabalho? Ia ficar mais difícil, ia ser cansativo. Exatamente, ó, do suor do seu olho você vai comer, né? O trabalho, ele vem antes do pecado. Qual era o trabalho de Adão? Cultivar o jardim, lavrar, guardar. Era trabalho. Tanto é que a invenção da mulher por Deus era para que o homem pudesse trabalhar de uma forma mais completa. Não é bom que ele esteja só farlei uma. Para que ajudadora, se eu não preciso fazer nada? Tinha muito trabalho. Farlei uma ajudadora que lhe seja idônea, que lhe corresponda, que lhe complete, né? Trabalhar é um princípio bíblico, pessoal. E a gente precisa tomar cuidado porque essa geração, ela é uma geração que tem uma tentação muito grande a um pecado específico.
Qual que é? Quem falou? Na cabeça. Tudo é feito para que a pessoa se torne menos trabalhadora, mais preguiçosa. A gente falou um pouquinho sobre os riscos da tela, os riscos desse tipo de tecnologia, que ela dá prazer físico. E a tendência é você querer ficar naquilo. Tá? É interessante você perceber, pede para um jovem ir numa vigília, para passar de meia-noite às 6 da manhã na vigília, ou cantando, ou fazendo alguma coisa, vai ser difícil. Agora, fala para ele ficar na internet ou jogando videogame, ele consegue facilmente, por causa desses mecanismos de auto-gratificação que o ser humano tem, né? E que tem sido usado como uma coisa ruim. Aí agora o ponto 4, um princípio importante, tá? E eu queria ficar nele hoje. Use os recursos com as prioridades de Deus. Use os recursos com as prioridades de Deus. Ou use seu dinheiro com as prioridades de Deus. E aqui, pessoal, essa pergunta talvez seja uma das mais importantes dessa lição, desse módulo. Tá? Para que serve o meu dinheiro? Tem várias respostas, a Bíblia fala muito, mas por que Deus dá dinheiro? Por que Deus dá riqueza? Por que Deus dá recurso para as pessoas? E especialmente falando numa igreja, por que Deus dá recursos para os seus servos? Gente, são 3 respostas, tá? E aí vai depender, você diz, mas eu li um livro que tem 8 pontos, eu li lá no outro negócio que tem 5. Beleza, mas esse daqui eu estou resumindo em 3 para ficar fácil da gente memorizar, tá bom? Primeiro, para que serve o meu dinheiro? Em primeiro lugar, para sustento da casa de Deus. Já vou colocar o segundo e vou explicar o porquê. 2. Para que serve o meu dinheiro? Para sustento da minha... O quê? Família? Isso. Aí a pergunta que eu faço: por que primeiro o sustento da casa de Deus e segundo o sustento da família? Na família, em primeiro lugar, é o mandamento de Deus. Mas qual que é a lógica desse mandamento de Deus? Isso, os primeiros frutos. E isso demonstra uma... Lembra, a gente tem falado em todos os cultos que o dízimo é demonstração de 3 coisas. Quais são? Fé. Não, a gente tem falado isso no culto, direto. Gente, esse momento dos dízimos é uma manifestação de 3 coisas: fé, quase, gratidão e amor. A gente tem falado isso. Por que é uma demonstração de fé? Por que é uma demonstração de fé? Se Deus pediu, eu tenho certeza. Exatamente. Eu tenho certeza que se Ele me pediu esse pedaço, não vai me faltar esse pedaço. É fé, eu creio nisso. Se a palavra de Deus disse, eu vou fazer. Por que é uma manifestação de gratidão? Hein, pessoal? Exatamente. Deus já me deu. Não é como algumas igrejas estão falando, dá 100 que Deus vai te dar 1000. Não, peraí, cara. Eu não vou dar para eu receber. É porque eu já recebi, por isso eu vou entregar.
Entregar. Eu gosto desse negócio, desse verbo, às vezes quando a gente fala sobre o dízimo, é devolver, entregar. Não é dar dízimo, não é pagar dízimo. Que isso? Está pagando carnê da Casa Bahia? Dízimo não é isso não. É entregar, é devolver. Ou seja, Deus já me deu 100%, Ele pediu 10%. Eu vou entregar com alegria, com gratidão. Certo? Então a gratidão, porque eu já recebi. Tudo bem? E por que amor? Por que o entregar, sustentar a casa de Deus é uma demonstração de amor? Oi? A obra de Deus. Mas antes mesmo de amar a obra de Deus, é porque eu amo quem? O próprio Deus. Lembra que Jesus falou: onde está o teu tesouro, ali está o teu ouro. Quem você pôr o seu tesouro primeiro é porque teu coração está ali em primeiro lugar. Essa é a lógica. Eu ponho o meu dinheiro nas coisas que eu acredito. Eu ponho o meu dinheiro nas coisas que eu amo. Entendeu? Tudo bem? Então, a palavra de Deus nos mostra que a primeira razão para Deus me dar recursos é porque eu vou ser instrumento de Deus para abençoar a casa dele, que vai abençoar um monte de gente. Existe uma organização do Greenpeace. Sabe o que é o Greenpeace? Greenpeace é uma instituição de preservação ambiental, né? Luta pela preservação do planeta. Eles fizeram uma fundação, e essa fundação lançou um projeto que é: quem ajuda a preservar as nascentes de água, ou seja, os fazendeiros que dentro das suas fazendas tem uma nascente, ele conserva essa nascente, ele ganha uma grana. Então, mas de onde vem esse dinheiro? São pessoas, empresas que doam esse dinheiro para o Greenpeace, e o Greenpeace usa esse dinheiro para abençoar essas pessoas que estão protegendo. Mas por que eles acham que vale a pena dar esse dinheiro para quem protege os mananciais, os inícios dele? Por quê? Oi? Então, mas por que eles estão querendo incentivar esse pessoal que tem essas fazendas, que tem a nascente lá? Alexandre. Isso, por que acontece em secar essas nascentes? Por exemplo, se todas as nascentes que alimentam, porque essas nascentes são pequenas, são minúsculas, que estão nas fazendas. Imagina se todas essas nascentes secarem de todos os rios que fornecem água para o sistema Cantareira. O que acontece? Só na cidade de São Paulo, que são abastecidos pelo sistema Cantareira, são 7 milhões de pessoas. Gente, essa reflexão, ela é a mesma reflexão a respeito de por que Deus está dizendo para a gente priorizar a casa dele. Porque esse recurso na casa dele, ele vai abençoar um monte de gente. Então, o recurso na sua família vai abençoar quantos? A princípio. O tamanho da sua família, né? 4, né? Agora, o recurso na casa de Deus faz sentido, porque vai abençoar um monte de gente, inclusive a sua própria família, tá? Então, princípio bíblico: eu preciso usar os recursos, usar o dinheiro para as prioridades de Deus. Para que então Deus me dá dinheiro? Basicamente 3 coisas, a gente já viu as primeiras 2. Para o sustento da casa de Deus. Alguém lembra de um versículo que fala sobre isso? Fora os que a gente já estudou lá em Provérbios. Malaquias
3:10. Vamos abrir lá. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, se você não sabe onde fica, abre em Mateus e volta aí umas páginas. Se você não sabe onde fica Mateus, vai lá no índice. Depois do celular ajudou pra caramba, né? Malaquias 3:10. Ô Sérgio, lê bem alto para mim, por favor. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É interessante porque eu sempre ouvi desde pequeno que dízimo, quando você não entrega o seu dízimo, você está roubando de Deus. Eu achava, cara, mas é muito forte essa expressão, pô, roubar de Deus, cara. Quem consegue roubar de Deus? Mas é interessante porque Malaquias, ele é um livro profético. O profeta está fazendo uma denúncia, e é interessante que ele diz isso no versículo 8. Olha lá, alguém pode ler? Ou lá não a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos nos dízimos e nas ofertas. Então, peraí. A Bíblia diz que quem não entrega o dízimo rouba a Deus. Está correto? Porque Deus está fazendo essa denúncia. Como pode homem roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E aí vocês perguntam, em que te roubamos? E aí Deus responde, aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Tá? Então assim, use os recursos com as prioridades de Deus. Primeiro, sustento da casa de Deus. Segundo, sustento da minha família. Então o dinheiro que eu tenho para sustentar minha casa, para pagar meu aluguel, para pagar minha luz, para pagar a escola dos meus filhos, saúde, educação, tudo aquilo que eu já pago para o governo, eu tenho que pagar de novo, né? É para fazer isso. Tá? Esse princípio ele parece tão claro, mas nem sempre é para todo mundo. Sabe por quê? Porque muitos dos recursos que eu vejo seu dinheiro e vai tomar uma cachaça. Ele está sustentando a família dele com aquele dinheiro? Não. Ou outros homens que simplesmente pegam aquele dinheiro e vão comprar um videogame novo. Aquele dinheiro é para sustentar a família dele? Não. Então assim, eu não estou dizendo que jogar videogame é pecado. Tomar cachaça é, tá pessoal? Mas eu não estou dizendo que ficar no boteco tomando cachaça não pode, tá? Mas jogar videogame pode. Mas a questão que eu estou refletindo é que nem sempre isso é claro, esse princípio é claro. Ó, o recurso que eu tenho, a prioridade é o sustento da minha família. Quantas mulheres você conhece que tem que trabalhar porque o marido administra errado o dinheiro e ela tem que acabar trabalhando para pagar as contas? Você conhece alguém assim? Uma vez eu estava conversando com uma senhora, não é da igreja, e ela falou, pastor, eu tenho que trabalhar. O meu sustento é para pagar o aluguel, para pagar a luz e o telefone. E o sustento dele é para trocar de carro. Entendeu? Para trocar de carro, para comprar isso, para gastar com bobeira. Aí a mulher camela, pega a maldição que era do homem para ela também, egoísta, quer as duas maldições para ela, e aí tem que... Só que eu entendo a situação dessas mulheres. Eu nunca vou falar, você é uma pecadora, que você está trabalhando, eu nunca vou falar isso. Porque às vezes, antes de tratar a mulher, tem que chamar o homem na responsabilidade. Ó, você está agredindo a sua mulher, cara, dessa forma que você está administrando suas finanças. Tá? Então, essa ideia, sustento da minha família, para isso que eu recebo dinheiro. Primeiro, para sustentar a casa de Deus. Segundo, para sustentar minha família, nem sempre isso é uma coisa lógica para todo mundo. Uma vez eu estava conversando com um jovem, ele estava reclamando
que ele começou a trabalhar e o pai dele pediu para ele ajudar pagando a conta de água. E ele estava reclamando. E assim, cara, essa reclamação ela é justa? Ele estava reclamando porque ele tinha que pagar, que o dinheiro era dele. Olha a imbecilidade desse tipo de reclamação. Me ajudem, o que você diria para ele? Primeiro que ele gasta, o que mais? Peraí, irmã, deixa o pessoal. Obrigado. O que mais, pessoal? Já pensou se o pai e a mãe falassem assim, o dinheiro é meu, cara, vai tomar banho de canequinha lá no vala? Podia falar isso também, né? O que mais? Exatamente, também, ó, cara, um dia você vai ter tua casa, cara, já estamos treinando isso daí. Gente, então assim, você vê o egoísmo, precisava tratar um pouco essa questão do egoísmo, né? Pô, por que você acha? E uma coisa muito importante que a gente precisa tratar nos rapazes, nas meninas também, mas principalmente nos rapazes, porque eles vão estar na posição de marido, de cabeça, mas é tratar essa questão, cara, esse dinheiro, quem disse que é teu? Quem disse que o dinheiro é teu, cara? O dinheiro Deus está dando para você administrar, é o dinheiro da sua família, não é seu como indivíduo. O dinheiro é seu como família, como indivíduo não. Porque o que o cara pensa? O dinheiro é meu, eu gasto lá no boteco, ou saio no show, vou pra balada, gasto o dinheiro como eu quiser, porque o dinheiro é meu. Ué, e vai deixar o filho passando fome? Teve um pastor que estava conversando comigo, cara, olha essa ideia do dinheiro é meu, faço o que eu quiser. O cara estava viciado em boate de striptease. E sabe que muitos desses homens, eles gastam colocando dinheiro na mulher, né? O cara estava gastando o dinheiro dele, da família dele, fazendo isso, essa sujeira. Chegou uma hora que estava faltando as coisas básicas. Ele tinha uma filha pequena, casado com uma filha pequena que usava fralda. A esposa chegou chorando na igreja, falando, pastor, minha esposa está chorando, mas não é que ela está com xixi, não é que ela está com cólica, ela está com fome, pastor. Eu não tenho mais leite e ela está tomando leite e eu não tenho comida para dar para ela. Aí o que o pessoal da igreja fez? Foi lá, levou essa irmã com a filha dela no mercado, fez uma compra assim bem legal para ela, comprou leite, comprou tudo que precisava, comprou fralda, comprou tudo. E levou essas compras junto com a irmã para casa, fizeram uma oração com ela e voltaram. Isso foi de tarde. Assim, meio-dia por aí. À noite essa irmã volta na igreja chorando mais ainda. E aí a igreja, mas o que aconteceu? Pastor, meu marido viu que eu cheguei em casa com as compras, pegou a nota das compras no supermercado, pegou as compras e falou o seguinte, olha, eu quero devolver. Eu usei esse dinheiro, mas eu não podia, eu vou devolver. Ele devolveu as compras, pegou o dinheiro e foi para a boate de striptease. Ou seja, o cara literalmente tirou o leite da boca do próprio filho para poder gastar com porcaria. Por quê? Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Aí nessas horas que eu tinha vontade de ter um grupo de espancamento na igreja, mas não posso pensar nisso. Eu tenho brincado que o fato de Deus ter me convertido trouxe livramento para muita gente, né? Então, o dinheiro que eu tenho, galera, não é meu. E é importante o jovem, especialmente o rapaz, pensar assim sobre as suas finanças, sobre o dinheiro que você já está recebendo hoje.
esse dinheiro é o dinheiro que Deus está me dando para eu ajudar no sustento da minha família. Se você é solteiro, ajuda no sustento da sua família. Se você é casado, ajuda no sustento da sua família. Percebe como o princípio ele vale? Sempre vale. Assim como algumas mulheres, elas precisam tomar cuidado também, porque é o seguinte: eu quero trabalhar para poder ter dinheiro para comprar as minhas coisas. Mesmo erro. Não tem problema da mulher trabalhar, até mesmo se ela não precisa. E aí a gente já conversou sobre isso, o cuidado que ela tem que ter, onde ela vai trabalhar, de que forma. Não pode colocar o ministério como esposa em jogo e tal. Já falamos sobre isso. O cuidado que ela tem que ter é: esse dinheiro é seu ou é da sua família? Cuidado. Porque também o contrário também é errado. Ou seja, o marido está lá trabalhando, esse dinheiro aqui é para o sustento da minha família, e a esposa: eu estou trabalhando para ter dinheiro, o meu dinheiro. Essa visão não está correta também. Tudo bem? Então, assim, pessoal, quando a gente for, e a gente vai entrar um pouquinho mais nessas questões práticas, assim, pensa uma coisa: o dinheiro que eu estou investindo realmente está servindo para o sustento da minha família? Isso é uma questão importante, tá? Está servindo para o sustento, tá? Está servindo para minha moradia, vestuário, alimentação, que são as coisas mais básicas, assim, né? Para a gente poder viver. Essas três coisas, basicamente: moradia, vestuário e alimentação. Tem gente que coloca um quarto fator aqui, e aí eu vou colocar ele com muito carinho, que é moradia, vestuário, alimentação, lazer. É legal você investir em lazer com a sua família? Mas só que a gente tem que só tomar cuidado, porque tem muito lazer que eu não posso fazer com a minha família, que eu não tenho que gastar dinheiro com isso. Tudo bem? Moradia, vestuário, alimentação, lazer. E aí o lazer a gente vai fazer com cuidado, tá bom? E o terceiro ponto que eu falei, vamos lá. Então, use os recursos com as prioridades de Deus. Quais são as prioridades de Deus para o meu dinheiro em ordem realmente de importância? Primeiro, o dinheiro que Deus me deu é para sustento da casa dele. Segundo, o dinheiro que Deus me deu é para o sustento da minha família. Tá? E aí o sustento da minha família envolve basicamente 3 mais uma, né? Moradia, vestuário, alimentação e lazer. A questão de todas essas aí tem reflexões que a gente pode fazer, tá? Mas eu não vou querer entrar muito agora, tá? Sobre assim, quanto eu gasto com a minha moradia, por que eu gasto aquilo com a minha moradia? Segundo, o que eu gasto de vestiário, por que eu gasto aquilo com vestiário? Alimentação, o que eu gasto de alimentação, por que eu gasto com alimentação? É a mesma coisa, tá? E lazer é a mesma reflexão. Tudo bem? É porque assim, eu no livro tá lazer, mas eu tenho muita dificuldade assim, de botar isso como um ponto necessário, né? O lazer é necessário, o problema é usar dinheiro para isso, né? Que você tem que passar um tempo com a sua família, isso é bíblico. Que você deve fazer coisas em família, está na Bíblia, tá? Mas questão de ter que botar isso no orçamento para você gastar dinheiro com isso aí que a gente vai conversar, tá bom? Terceiro, então, para sustentar do casa de Deus, sustentar da minha família, da minha casa. E terceiro, por que Deus me dá dinheiro?
terceiro, por que Deus me dá dinheiro? Para o avanço da obra missionária. Tá? Para o avanço da obra missionária. Ué, pastor, mas não é para a gente poder expandir os nossos negócios? Não, isso tudo você tem que fazer com estratégia. Mas os 3 princípios fundamentais. Por que Deus nos dá dinheiro? Para o sustento da casa dele, para o sustento da minha casa e para a expansão do Evangelho. Basicamente é isso. Quando eu falo expansão do Evangelho, expansão da obra de missões, a gente está falando em missões basicamente em 4 aspectos. 4 aspectos. Quando eu falo no avanço da obra missionária, é para missões urbanas, missões estaduais, nacionais e mundiais. Perdão. Urbanas ou municipais, mas eu queria usar outra letra, tá? Missões urbanas é o que nós chamamos de evangelismo, tá? É o que a gente faz. Estava esses dias sentado com o Tiago falando sobre isso, né? Você investir em evangelismo é missões urbanas. Por exemplo, assim, você está falando de Jesus para o seu vizinho. Aí o seu vizinho chegou assim para você e falou assim: mas de onde você me prova que tem essas coisas aí? Aí você fala: porque está escrito na Bíblia. Aí fala assim: eu não tenho Bíblia. Aí você que está evangelizando ele te dá uma ideia. Qual que é a ideia? Vou dar uma Bíblia para o cara. Gente, quem tem obrigação de dar essa Bíblia para esse cara? A igreja? A denominação? A convenção? Quem? Você, a sua família, vai dar um presente para o seu vizinho. Vai pegar lá, vai comprar uma Bíblia anotada, que ajuda ele a entender, vai comprar uma Bíblia. Toda Bíblia é boa, tá, pessoal? É que algumas Bíblias têm algumas ferramentas que ajudam o entendimento, tá? Você vai pegar uma Bíblia que ele vai poder entender com clareza e vai dar de presente para ele. Quem tem que fazer isso, pessoal? De onde tem que vir esse dinheiro? Da igreja? Não, é da sua família. Por isso que Deus está te dando dinheiro. Por exemplo, eu fiz um propósito aqui no meu coração e eu quero dar um folheto para cada pessoa da minha rua. Quem tem que comprar esse folheto? A igreja? Você. Entenderam a questão? Entenderam? Por que a igreja tem Bíblia? Por que a igreja tem Novo Testamento? Por que a igreja tem folheto? Para a gente poder ter munição nos nossos trabalhos em conjunto. Certo? É uma iniciativa da igreja, a igreja tem que ter, né? Tem que ter Bíblia, tem que ter, isso tem que ter. Agora você fez um projeto, você como missionário de Deus, porque ali você está na sua rua porque Deus quis, certo? Você está na sua vizinhança porque Deus te colocou ali na sua soberania. Então você como crente tem que pensar: como eu vou evangelizar os meus vizinhos? O evangelho tem que chegar para ele, foi para isso que Deus me colocou aqui. Ou você lá na faculdade: eu quero dar um folheto para cada colega aqui da minha turma. O que você vai fazer? Você vai comprar folheto. E você vai dar esse folheto. Entendeu? De onde vem esse dinheiro? Deus já está te dando esse dinheiro. Entendeu? As ofertas, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, é fora, pessoal, do dízimo. Na Bíblia, sempre teve clara essa diferença entre dízimos e ofertas. Tudo bem? Tá? Gente, o fato de investir no 1 e de investir no 3, a Bíblia deixa claro, não vai atrapalhar o 2. Não vai atrapalhar o 2. Para que serve então o meu dinheiro?
para o sustento da casa de Deus, Ele colocou isso como prioridade, para o sustento da minha casa, da minha família, e para eu ter recursos para investir na obra dele. Tudo bem, pessoal? É tão interessante esse número 3, que assim, no número 1 você não tem, biblicamente falando, não é para você administrar isso. Já é de Deus. Opa, esse não é meu, é de Deus, devolvo rápido. A Bíblia até fala, usou o termo que o Andrés falou, é primícia. O que é primícia? É a primeira parte, né? A primeira coisa que eu faço é legal, eu entrego o dízimo e não fico mais olhando, eu entrego com alegria, ó, glória a Deus, entreguei. Não olho mais para isso. Agora, o 2 e o 3 eu posso administrar. A ponto de... Gente, vocês sabiam? Aconteceu uma coisa interessante. A nossa igreja já serviu de modelo para várias outras igrejas nessa questão de finanças. E a última que eu fiquei sabendo foi lá em Tupã. O Paulo estava conversando com o pastor Silas. A igreja lá tem quantos membros? 800 a 900 membros. E eles estavam com uma entrada geral, a nossa entrada geral de tudo, com obra, com tudo, estava chegando aí nos 25, 30 mil. A entrada geral deles com tudo era 80 mil. Não tem aí um. Quanto que era para ser? Faz a cálculo aí. Porque assim, se a gente tem 80 membros lá, eles têm 800 membros, pô, é só pôr um zero a mais aí, teoricamente, né? Então. No geral, lá 5 mil foi o alvo. Não estava em 2.700, não tinha que estava falando. Então, e é isso, aí o pastor falou, o pastor Paulo falou, o pastor Ciro, pastor, olha só, lá em Serra Negra, dízimo lá, só do dízimo aqui a gente já está dando mais do que a metade de vocês, proporcionalmente. Ou seja, a gente já está dando proporcionalmente quase 3 vezes mais do que vocês. E a oferta de missões, isso daqui, pastor, isso aqui é uma vergonha, isso daqui Deus está triste com isso aqui. Ele falou, mas por quê? Quando o Paulo falou da nossa realidade aqui, o pastor, o quê? Chegou lá e falou, gente, ó, tem alguém roubando de Deus. Aí o pastor teve, gente, olha só, lá em Serra Negra ele contou a nossa história. E vocês não concordam comigo que a gente não pode fazer mais? A gente pode fazer mais. A gente faz muito pouco. A gente pode fazer mais. Porque isso daqui eu posso administrar, pessoal. O 2 e o 3 eu posso administrar quanto eu vou dar para um, quanto vai dar para o outro. Então, de repente, ó, esse ano eu não vou comprar mais tanta roupa aí, porque eu vou tirar um pouco desse aqui para poder dar uma oferta de missões melhor. Ou eu vou deixar de comprar essa comida, eu sair nesse dia aqui com a minha família, esse dinheiro aqui eu vou dar para missões. Né? Eu vou dar essa regulada aqui, ó. Essa questão também é muito importante, pessoal, que eu estou colocando aqui. O avanço da obra missionária, não só nas missões nacionais e estaduais e mundiais, mas pensando nas missões urbanas. Pô, você já tem lá na sua casa um folheto, você já tem lá na sua casa uma Bíblia, que é para você dar de presente para alguém, ou você já tem lá na sua casa alguém que você está mirando, pô, acho que quero dar uma Bíblia para esse cara aqui. Entendeu? De onde tem que sair isso, pessoal? Do nosso orçamento. Há um tempo atrás, tinha um pessoal, pastor, me dá uma Bíblia aí, ó, que eu quero dar para o meu vizinho lá. Eu falei, não, irmão, aí eu tive a oportunidade de ensinar isso para ele. Não, irmão, olha só. Essas Bíblias aqui são para os eventos evangelísticos da igreja. O que o irmão deve fazer?
junta um dinheirinho, compra uma Bíblia legal e dá. Faz uma dedicatória, o presente da sua família para ele, escreve lá para ele. Né? E é assim que a gente vai investindo. Sabe por que eu também acho isso legal? Como a Bíblia ela é maravilhosa, ela é perfeita. Porque ter o 3 aqui me ajuda a equilibrar o egoísmo do 2. Como? Pega para mim, Cris, por favor. Pessoal, olha só, eu queria mais gente participando, pessoal. Vamos lá. Vocês já estão sentados longe, já fico bolado com isso. Agora, vamos lá, vamos participar. Por que o 3 equilibra o egoísmo do 2? Segura um pouquinho. Isso. Porque não é assim, ó, já dei meu dízimo, paguei o dízimo, já fiz a minha obrigação, então agora que é tudo meu. Pô, e a eternidade, pessoal? E nós, como cristãos, que somos seres eternos, cara, quem que a gente vai levar para o céu junto com a gente? Ou a gente vai ser esse crente egoísta, eu vou para o céu, o resto que se lixe. Que isso, cara? Não é essa. Não foi essa a ordem que Deus nos deu, não é? Ele não falou, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. Essa missão foi dada para quem? Foi dada para quem lá, no contexto imediato? Para os discípulos, certo? E a gente sabe então que como foi dada para os discípulos, ela foi dada à igreja. Mas a gente não pode esquecer que ela foi dada para os discípulos, ou seja, a missão de fazer discípulos, ela é da igreja, mas ela é de cada indivíduo. Certo? Individualmente é a minha missão. Missões é a missão da igreja. Tá certo? Sim. Mas quem é a igreja? A igreja é formada por quem? Então é minha missão, individualmente falando. Então eu tenho que olhar esse ponto 3 com muito amor, com muito carinho, saber que o Senhor me colocou uma responsabilidade. E Ele está me dando os recursos para cumprir essa responsabilidade. Ele quer que eu seja instrumento dele para evangelizar o mundo, e Ele está me dando recursos para isso acontecer. Certo? Então, o princípio bíblico. Daqui a gente pulou para cá, né? Use os recursos com as prioridades de Deus. Quais são as prioridades de Deus? Basicamente 3, tá? Para sustento da casa de Deus, para sustento da minha casa ou da minha família, eu botei. Eu penso em casa porque ajuda a memorizar, né? Então, é para sustento da casa de Deus, para sustento da minha casa, acho que é da minha família, da casa não só o prédio, né? Mas para o avanço da obra missionária também. Eu quero investir. Fala, Thiago. Saúde e educação no momento. Saúde e educação. Boa pergunta. Podemos colocar também aqui. Se a gente não vai morrer no SUS, né? Saúde e educação. Muito bom. No 3, quando a gente fala das instituições, assistencialismo, Sim, aí é missões urbanas. Missões urbanas são todos esses esforços para você alcançar a sua cidade. Nesse sentido. Lembrei, cara, por que não estava saúde e educação ali? Essas são as coisas necessárias, essenciais para a família. Por isso também tem que fazer colocando com menos força. Mas
Mateus capítulo 6, do 33 em diante, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Está falando até sobre duas coisas: com que comer, o que beber e com o que vestir. Tá? Aí o autor fala sobre essa questão. Bom, você tendo que comer e vestir, cara, você sobrevive. Né? Aqui já está abrindo um pouquinho para a moradia, no sentido, cara, é legal que todo ser humano tenha onde morar. Né? Naquele contexto lá, havia uma diferença. Você tinha algumas facilidades nessa questão da moradia, e no texto também lá de Mateus, não havia essa questão, não havia plano de saúde, escola pública, essas coisas assim. Então isso não era uma ênfase daquela sociedade. Isso. Tanto a questão da saúde, a educação era uma responsabilidade. Então, se a questão da saúde era o seguinte: quando estava lá, chamava o médico, ele fazia alguma coisa e pronto. Eu ainda estou te dizendo assim que as pessoas não têm condições, às vezes, por salário que é difícil, por passar de saúde decente. Eu só colocou dois na minha mente. Sim, é. Mas assim, a gente, eu acho legal a questão do Tiago, porque assim, nós podemos pensar ali, né, para o sustento da minha família. Então eu vou englobar todas essas coisas, realmente, ó. Eu cheguei a comentar isso, escola dos filhos, né? A questão do plano de saúde realmente eu não comentei. Mas, por exemplo, tem muitas famílias que não têm condição de pagar plano de saúde. Mas seria um bom investimento? Seria, com certeza, né? O meu sogro esses dias, a gente viu a tristeza que é você depender do SUS, cara. Conversando com o Paulo, com a Amanda, cara, que tristeza você tem que depender do plano de saúde. Imagina, cara, no plano de saúde, pagando o plano de saúde, não tem médico para vir entender. Só amanhã a gente vê a tua filha sentindo dor. Ou comentando essa noite, o médico atendeu lá e falou: esse gesso aqui não é um dos melhores. Quer dizer, o plano de saúde, tudo que está sendo usado na bebida não é dos melhores. Tanto é que quebrou, 10 horas depois. Já quebrou o jeito. Tem que voltar para lá para ir fazer. A gente foi visitar um Diego lá no hospital. Daqui a pouco a gente, cadê o Fábio? Não, o Fábio foi ali na farmácia. Aí a gente volta e fala com a sacolinha assim: mas o que é isso? Não, que não tem esse remédio aqui. O moleque no hospital, velho. O cara teve que ir na farmácia fazer o remédio, não tem. Agora, pensando assim, a gente poderia realmente categorizar assim as coisas que a gente poderia investir nessa questão familiar. Educação é muito importante, saúde também. Eu estava pensando mais naquilo que seria mais básico mesmo, para a família. Porque assim, eu posso não ter dinheiro para a saúde, mas eu tenho que ter para comida, nesse sentido, né? Porque assim, eu não posso deixar meu filho pelado para a escola, né? Ou eu sair para a rua assim sem a roupa decente, né? Então é nesse sentido que a gente colocou. Muito bom, boas observações. O que mais, pessoal? Alguma questão aí que você gostaria de... Oi, Novi. Onde eu devo dar? Ah, sim, boa pergunta. Bom, no texto de Malaquias, você vai dar na casa do tesouro, né? Então, a casa do tesouro, ela era um local do templo de Jerusalém, que era um local para isso, tá? Então tinha lá umas bocas, tinha lá umas boquinhas que você depositava ali a sua oferta. É até interessante que Jesus estava ali olhando, né? Quando tem aquela passagem da viúva, Jesus estava olhando as pessoas entregar o dízimo. Isso para mim é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim: poxa, Deus é dono do ouro e da prata, Ele não vai se preocupar com o fato de eu entregar ou não dízimo. Cara, Jesus estava olhando. Ele estava dentro da casa do tesouro, olhando as pessoas entregar o dízimo, e no coração dele, ele estava avaliando. Como que eu sei disso?
Como que eu sei que ele estava olhando e avaliando? Oi? Então, ele avaliou da viúva. Mas quando ele falou, pela fala dele, a gente percebe que ele estava avaliando os outros. Porque o que ele disse? Sim, mas ele estava avaliando ali a oferta. Ele não conhece só o coração, mas a conta bancária. Por quê? Porque ele falou, olha, ela deu tudo que ela tinha. Mas agora a segunda parte é interessante. O que ele falou? Fala completo. Gente, ó, Bíblia, cada palavra inspirada por Deus. O que Jesus falou? Vamos abrir lá. Onde está essa passagem, pessoal? Onde está essa passagem? Alguém me ajuda aí? Lucas 21. Vamos abrir lá em Lucas 21. Gente, é muito legal MEB, porque a primeira coisa que ele fala é para a gente observar, não é isso? Gente, essa é uma capacidade que qualquer um consegue fazer, se você tem leitura, obviamente, né? Mas qualquer um consegue fazer. O que eu tenho que fazer? Ler, dando ênfase para cada palavra. Olha lá, já começa a primeira frase: estando Jesus a observar. Ou seja, o capítulo já começa dizendo, o Jesus ele estava ali fazendo uma coisa, ele estava ali fazendo uma tarefa. O que ele estava fazendo? Observando. E ao observar, o que ele viu? Os ricos fazendo o quê? Lançarem suas ofertas no gasofilácio. Essa palavra lançar no gasofilácio é porque o gasofilácio ele era uma boca metálica. Você lançava a sua oferta lá dentro e você ouvia o barulho, né? Eu fico imaginando os ricos lançando as suas ofertas no gasofilácio. A maioria do dinheiro ele não era. Havia dinheiro de papel naquela época? Não havia papel moeda. O dinheiro ele era o metal. Pelo menos não em Israel, tá, pessoal? O dinheiro ele é metal. E aí, imagina o pessoal virando o dinheiro dentro do gasofilácio. O cara rico, o que fazia? Né? Viu também, ele viu então duas coisas. Primeiro ele viu os ricos lançando as ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. Eu fico imaginando. Tim. Diferente do tim. Eu penso até nesse trajeto de levar o orgulho, né? Imagina assim, não quero, estou falando dos ricos. Abrir lá o saquinho, né? Blá, dentro da. E a mulher lá, indo lá. Eu fico imaginando ela lá, botou e saiu rapidinho para ninguém ver. Pô, só duas moedas. Aí Jesus, ele viu os ricos, viu ela. Então Jesus, ele vai agora emitir aquilo que estava no coração dele. É legal porque o autor bíblico nos mata uma curiosidade. A curiosidade é, o que Jesus estava pensando? Não é legal essa? Às vezes a gente não tem vontade de saber o que pensar, o que o outro está pensando. Aqui o autor bíblico nos dá essa canja. Jesus, ele diz o que ele estava pensando. Ele diz assim, ó: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Ele não falou só dos ricos.
Todos. Porque de repente fala, não, eu não sou rico. Não, ela deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Às vezes você fala, não, cara, não dá essa oferta de missões não, cara, vai zerar a tua conta. Pode dar, cara. Porque Jesus podia muito bem falar, ô, para aí, minha senhora, não entrega não, pô, só tem esses dois. Jesus é tão bondoso, né? Podia fazer isso. Jesus deixou ela, pô, deixou. Só que a questão é como ele recebe aquela oferta, porque ela não sabia, mas aquela oferta ela estava dando para Jesus, concorda? Por quê? Hã? Não, por que essa oferta era para Jesus? Por quê, pessoal? Mas mais do que isso, ela estava dando ali no gasofilácio do templo. Era um dinheiro consagrado para quem? Para Deus. E Jesus é o que, pessoal? Ele podia falar, olha, eu não preciso. Não, ele deixou ela dar. Então eu fico pensando lá quando eu recebo o meu sustento, e eu estou vendo ali, na hora que eu estou ali fazendo o meu orçamento, que eu vou fazer a transferência, eu penso assim, cara, Deus está me vendo, está avaliando o meu coração. Deus está avaliando o meu coração. Deus está deixando até na importância do coração, Deus está vendo, porque da mesma forma poderia ser o rico, de repente a pessoa entregar com alegria, motivação, pegar aquele saco cheio de dinheiro, mas com motivação que agradasse a Deus, da adoração, a gratidão, e de repente a pessoa ser orgulhosa e entregar para os moedinhos também, chegar ali, ai, como eu sou pobrezinho, eu estou entregando tudo, né? Porque não ia adiantar de nada para Jesus, né? Essa questão do coração. Sim. A motivação do seu coração. Eu sinto, para a minha vida, que essa primeira frase do capítulo 21, do verso 1, a primeira frase, Jesus continua fazendo isso até hoje e faz isso na minha vida. Qual que é a primeira frase? Estando Jesus a observar o Charles fazendo o orçamento dele, o que ele vai ver? Né? O que Jesus verá estando a observar eu entregando? Então, assim, respondendo a pergunta do irmão, eu preciso entregar meu dízimo onde eu estou sendo alimentado. Onde eu estou sendo alimentado. Então, é na igreja que eu entrego o meu dízimo. Ah, mas eu quero entregar lá para o Silas Malafaia. Não, você pode até dar uma oferta lá para ele, mas o seu dízimo você entrega na casa, na sua igreja, ali no local onde você está sendo alimentado, tá? Claro, se está sendo mais alimentado pela televisão, aí é um problema, né? Porque não é essa a ideia, né? Tá, mas essa questão, eu devo dar onde eu estou sendo alimentado, tá? Existem, por exemplo, eu quero ajudar numa igreja lá pequena, lá, pastor, eu queria dar parte do meu dízimo lá para a igreja lá. Aí você deve submeter a sua liderança a esse desejo, pessoal, é o melhor. Basicamente, eu penso o seguinte, eu como pastor, eu prefiro que, se você já decidiu que você vai entregar o seu dízimo, que você quer entregar lá para outra igreja lá, conversa com o pastor. Às vezes o pastor vai falar, irmão, olha, entrega aqui pra gente, a nossa igreja está precisando. Ou de repente o pastor vai falar assim, não, irmão, faz o seguinte, entrega o seu dízimo lá, mas como uma oferta da nossa igreja lá. É como se passasse por aqui e fosse para lá. Faz assim, dessa forma, que a gente quer estar junto com o irmão, abençoando aquela igreja lá. Entendeu? Ou de repente fala, não, irmão, entrega aqui, porque lá se tem uma necessidade, vamos conversar com o pessoal lá. Já passo para você, Alexandre. Vamos conversar, vamos ver o que eles estão precisando para a gente ser bênção lá na vida deles lá. Ale? Esse é o 1. É o 1, tá? O 3, aí, cara, você tem liberdade mesmo, entendeu?
Eu quero ajudar lá aquele trabalho lá missionário. Pô, vai lá e abençoa lá aquele irmão. Lógico que tem aqueles critérios, tem que ver se é uma coisa séria, tal. Pô, vai lá e abençoa, né? Que nem teve um casal que quis pegar uma grana lá e ajudar. Não, eu quero ajudar numa igreja que está começando agora. Falei, não, irmão, aguenta um pouquinho. Depois eu fui lá, pesquisei e voltei. Olha, irmão, sabe aquela igreja lá que está começando agora que você queria ajudar lá financeiramente? Você sabia que eles são um racha, eles saíram rebeldes da igreja mãe deles? Nossa, sério, eles saíram cuspindo marimbondo, falando mal da igreja deles. Saíram assim, de forma absolutamente rebelde. Não foi assim que fizeram alguma coisa. Os caras não aceitaram a liderança. Tem certeza que o irmão vai querer ajudar lá? Entendeu? Então aí já fez Porque de repente, se você ajuda o rebelde, o que você está dizendo para ele? Cara, Deus está me abençoando aqui, Deus abençoa a minha atitude, né? E aí vale a pena tomar esses cuidados. Então, onde eu vou entregar? Vou entregar na minha igreja, o meu dízimo. Agora a oferta, onde eu posso ajudar, né? Existe a gente vai falar mais sobre isso, sobre missões, né? Mas sobre essa questão a gente tem, além das ofertas que a gente levanta, são 2 ofertas por ano, existe também o plano de adoção missionária, onde você pode mandar oferta para um missionário específico, né? Tem vários irmãos aqui que ajudam no PAN, né? A Isa também ajuda no PAN, ela tem missionários que ela investe. Então vale a pena a gente também, nós temos missionários que a gente investe, além do dízimo, né? No caso, a gente ajuda o Leandro ainda também, que é nosso estagiário, está lá em Indóia, mas é da igreja, a gente continua investindo nele. Eu ajudo o pastor Marcos José, que está lá em Roraima, trabalhando com índios lá. Ele tem um instituto bíblico ligado à MEVA, tem um instituto bíblico para indígenas. Olha que legal. Essa estratégia eu acho linda, porque o homem branco não pode entrar na tribo, mas um outro índio pode entrar. Então eles estão ensinando a Bíblia para índios, para que eles possam. Isso é muito boa estratégia, né? Fala. Ai, que benção. Yes. Do pastor Márcio? Ai, que benção. Gente, isso é um exemplo para nós, né? Às vezes a gente fala assim, mas não estou falando que eu casei mais, às vezes fala assim, mas esses 30 reais aqui vai fazer alguma diferença para o missionário? Cara, faz muita diferença para ele. Pode não fazer para a gente, mas para ele faz. Eu acho muito legal a história quando o pessoal foi lá no Ariri, o presente que o filho queria, lembra? Qual que era mesmo? Salame, cara. Só comia salame no aniversário dele. No aniversário, o pai perguntou para ele: o que você quer, filho? Salame. Pô, 30 reais dá para comprar um pedaço de salame? Dá para comprar um salame inteiro? Eu não sei porque eu não como salame, né? Quando eu como é 50 graminhas. Né? Mas então, cara, mas aí você pensa, cara, esses 30 reais de repente chega lá no dia do aniversário do moleque, a gente sem saber, Deus está atendendo a oração daquele menino, do filho do missionário. Faz diferença? Faz diferença, pessoal. Faz diferença. O que eu não quero é que as minhas ovelhas sejam egoístas. O que eu não posso admitir é que as minhas ovelhas só pensem no seu próprio umbigo. Isso é pecado, cara. Porque nós temos a eternidade toda para viver, pessoal. E o que a gente vai, no futuro, se lembrar é de quanto a gente fez diferença no reino ou não. A gente não vai se lembrar da casa que a gente morou, do carro que a gente teve, da roupa que a gente usou. A gente vai se lembrar das pessoas que a gente salvou ou não. Isso que para mim me move, galera. Isso me move. E quem a gente serviu para ajudar a salvar. Exatamente. O Davi, ele nos ensina isso, que quem toma conta da bagagem merece o despojo, assim como quem lutou na guerra. Então, se eu posso abençoar um missionário, o fruto dele é meu também. Olha que legal. Fico imaginando Barnabé, que investiu na vida de Paulo.
Se deu bem, né? A gente precisa pensar assim, pessoal. Não podemos ser egoístas, não. A gente tem que investir. Quero muito que a nossa igreja seja uma igreja assim, de missões mesmo, assim, de investir, né? Tantas igrejas aí, eu fui na reunião da convenção, o pessoal falou, olha, as igrejas estão em crise, o pessoal parou de dar o dízimo. Que é isso? Eu até entendo, porque tem muita gente sendo mandada embora. Aí eu falei, vai fazer o quê, né? Mas o nosso sustento, ele é muito importante. Eu penso essa questão eu estou fazendo regime, né? Gente, isso foi bom financeiramente para minha família. Incrível isso, né? Incrível, né? E está sendo uma bênção financeira. E eu fico pensando, se esse dinheiro... Por que Deus me deu esse dinheiro que eu não ia precisar usar? Eu não precisava comprar aquilo de comida. Eu podia usar em outras coisas. Em que eu vou usar isso aqui? Entendeu? Eu vou usar isso para a expansão do reino dele. Comprar folheto, comprar Bíblia, vou dar de missões, eu quero abençoar. Né? E o que eu acho legal é que ainda assim Deus ainda permite que a gente possa fazer as coisas em casa. Né? Ainda assim Deus permite que a gente possa comprar coisas para nossa casa. Aí comprar as coisas para nossa casa está dentro do 2 ali também, a gente vai administrando. Agora, por exemplo, eu quero fazer isso aqui, e eu quero ir lá e quero dar de oferta de missões, eu vou pensar assim, poxa, esse equilíbrio entre o 2 e o 3, né? Cara, eu não vou comprar isso esse mês, eu vou dar isso aqui de missões. E vale a pena a gente ir pensando dessa forma, tá? Então, pessoal, fica aí na nossa reflexão. Há um texto que eu queria abrir, eu vou encerrar com ele, é Filipenses 4, esse que eu citei no início. Filipenses 4:19. Aparece um termo contábil nesse versículo. Alguém pode ler para mim? Meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória de Cristo Jesus. Olha que legal. Paulo está agradecendo ofertas que ele recebeu da igreja de Filipe. Ele diz isso lá no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Vocês já cuidavam de mim, só vocês não tinham essa oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. A palavra contente não é só alegre, mas é contentado. Eu sei viver assim, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Gente, eu posso todas essas coisas, porque Deus me fortalece. Nossa, muda o contexto, né? Eu posso todas as coisas naquele... Cara, isso daqui que ele está falando, cara, você vive bem, contente, porque Deus fortalece você. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica vocês mandaram não só uma vez, mas 2, o bastante para minhas necessidades. Ou seja, sustentando o apóstolo Paulo lá na Tessalônica, no trabalho missionário que ele estava fazendo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso... Como é que está aí na versão de vocês? Crédito. Esse crédito é um termo contábil. É um termo que os bancos usavam.
Ele está falando que o fato de vocês estarem dando essa oferta está aumentando o vosso crédito. Está sendo creditado isso na conta de vocês. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável para a Deus. Olha, recebi. É interessante que a carta está servindo para dizer isso também, né? Olha, gente, Epafrodito veio, me entregou aqui os recursos, eu recebi, eu estou suprido, muito obrigado. E eu creio, com base nessa oferta que vocês me deram, e o meu Deus, segundo a sua riqueza gloriosa, Deus há de suprir em Cristo Jesus o quê? Seus sonhos, seus desejos. Ele vai suprir o quê? Cada uma das suas necessidades. Pessoal, necessidade é um conceito interessante, né? Necessidade não é o que eu quero. Necessidade é o que eu preciso. E está falando que Deus vai, olha, eu tenho certeza, porque vocês estão investindo na obra missionária. Eu tenho certeza que Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Eu penso que na época de crise a gente tem que investir mais em missões, por causa dessa passagem. Entenderam a lógica da coisa? Porque vocês estão me abençoando, eu tenho certeza. Vocês não estão fazendo isso só para Deus, vocês estão me abençoando, mas eu tenho certeza que Deus, ao olhar para vocês, o crédito que vocês estão fazendo, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. E é interessante porque assim, no momento de crise, sabe o que está acontecendo? A maioria das pessoas, a primeira coisa que corta é o quê? O sustento do missionário. Uma reflexão é importante aí, Toninho. Pastor Pedro me ligou, já passo para você, Toninho. Pastor Pedro me ligou dizendo que uma das igrejas avisou para ele que não vai continuar com o sustento, ou vai reduzir pela metade alguma coisa. Eu falei assim, ó Pedro, essa crise aí tá pegando no Brasil aí, mas uma coisa eu falo para você, e eu sei que a minha igreja me autoriza a falar isso para você, cara. A gente pode cortar outras coisas, mas o sustento dos missionários a gente não vai diminuir. O investimento na obra de missões a gente não vai cortar. A gente pode cortar outras coisas, mas o sustento do missionário a gente não vai diminuir. Eu posso falar esse nome da igreja ou não? Amém. Oh, glória a Deus, né, cara? Glória a Deus, né? Que benção. Gente, é isso daí, cara. Isso que é a igreja. Que uma pessoa fez uma compra, né, Toninho, de R$500, né? No meio dessas necessidades todas que eles estão passando, gastando dinheiro, teve uma família que fez uma oferta de R$500 para ele fazer uma compra para poder levar lá para Tupã, né? Ontem eu estava conversando com eles, anteontem, e eles falaram que o dono lá da empresa mentiu, cara. A empresa não tinha seguro. E que eles vão já tomaram prejuízo de R$8.000, que eles não vão rever. A Amanda falou assim, pastor, tudo quebrou.
Tudo. Não teve alguma coisa que não quebrou um pouquinho, que não... Tudo quebrou, tudo. E o problema é que algumas coisas se perderam, acho que algumas caixas voou pro barranco, eles não alcançaram, não botaram de volta. A gente perdeu roupa, a gente perdeu um monte de coisa. Isso é muito importante. Esse tipo de coisa assim, gente, isso tem que ser. Isso aí nós subimos um pouco de 10 mil reais. Sim. Que coisa, né? Que coisa, né? E é legal porque a igreja lá em Tupã também falou, cara, olha, o que precisar fala com a gente aí e tal. Então é legal que a igreja lá também está fazendo, né? E gente, isso é igreja, pessoal. Então assim, quando a gente investe no corpo de Cristo, é um investimento importante, né? E a gente não vai deixar de investir em missões. O crente, ele não vai deixar de dar o dízimo dele para poder pagar lá a conta. Não, eu vou entregar meu dízimo, depois a gente resolve isso daqui. De repente eu vou apertar o meu cinto, como toda a nação está fazendo, mas eu não vou deixar de investir também na minha família. Isso é muito importante. Tá? E a gente vai tomar esses cuidados. E o investimento em missões nos ajuda a investir na obra missionária. Pessoal, vamos orar? Semana que vem a gente continuar com mais alguns princípios bíblicos. Uma coisa que eu queria pedir, pessoal, encorajem os irmãos para virem na escola dominical. Tem sido muito bom a participação, pessoal, as lições, entendeu? De noite, por exemplo, no domingo passado a gente teve que colocar mais cadeira. Por que não ter o mesmo grupo de manhã, né? Por que não? Nós fomos criar lá no Rio de Janeiro, eram 2 cultos, não era só a escola dominical de manhã, era culto também de manhã e à noite a gente ia. Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia para nós cultuarmos o Senhor. Se a gente tiver que fazer isso o dia todo, é festa para a gente, né? Vamos orar? Alessandro, ora para a gente bem alto. Amém. Amém. Meu diretor